Saudações, amigos do Em Guarda. Muito bem. Que tal ver uma luta de Kung Fu tradicional usando técnicas tradicionais num combate real? A gente que é da arte marcial já há algum tempo, pouco ou quase nunca ouve falar disso. Mas o Em Guarda recebe hoje um mestre que se coloca na vitrine dizendo, opa, pode sim. Eu recebo aqui, o Em Guarda recebe com muito prazer o mestre Jardel Oliveira. Bem-vindo, mestre Jardel. Bem-vindo ao Em Guarda. Com ele, mestre Avatar, bem-vindo. Obrigado. Mas é isso mesmo, o Kung Fu tradicional pode ser aplicado em luta real? Pode ser aplicado em vida real. Ele é uma excelente arte marcial de autodefesa, porque ele foi criado com um propósito de guerra, né? Então a guerra, o treinamento do Kung Fu em si, ele é voltado para se autoproteger, né? E combater contra outras pessoas também. E há muito tempo, né, desde que surgiu os campeonatos de MMA, o campeonato de Kung Fu tinha estagnado no mesmo parâmetro de técnica, né? Com algumas regras muito simples. Isso devido à própria China mesmo, que modificou o sistema, colocou limites, né, aos praticantes de Kung Fu para que eles não usassem mais as técnicas tradicionais antigas. E então, na era Mao Tse Tung, em 1956, se não me engano, Mao Tse Tung determinou que não poderia o povo estar treinando mais aquele Kung Fu tradicional. Houve até perseguição de mestres. Por isso que muitos mestres fugiram, né, da China, foram para os Estados Unidos, alguns vieram para o Brasil e outros lugares da Europa, para poder continuar ensinando o Kung Fu tradicional. Só que aí, entre as comunidades de Kung Fu, criaram algumas regras limitando demais os lutadores. Então, o que faltava dentro dos campeonatos de Kung Fu eram as partes que a gente conhece como Tina e Suai Jiao, que seriam as partes de derrubar e as partes de finalizar o adversário no solo, né? E aí o que aconteceu? Mestre, espera porque ele está falando muita informação. vamos por luta, vamos por round aqui, porque eu sei que quem não conhece o Kung Fu tem ideia ainda de Bruce Lee ou do Jack Chan e daqueles artistas marciais espetaculares. O mestre está dizendo que na luta real, que a gente vê, seja num quadrilátero, num dojo, em qualquer lugar, o lutador de Kung Fu pode usar técnicas antigas para luta. É isso que o mestre está contando, que não é aquela coisa da coreografia de cinema. Mestre Avatar, que está ao lado, é um tipo do praticante de arte marcial que tem na pele o Kung Fu. Basta ver aí que ele vem absolutamente caracterizado. O que são essas tatuagens? Essas marcas. Eu pratico Kung Fu desde pequeno, desde me conheço por gente, tenho 7 anos de idade. E uma das coisas que eu mais pratico nas artes marciais no Kung Fu é o Qigong, que é o trabalho da energia interna, o Qigong marcial. Então eu queria uma tatuagem que pegasse e simbolizasse todos os canais de energia. Foi aí que na época tinha o desenho do Avatar, a lenda de Aang, onde o personagem tem essas tatuagens que simbolizam os canais de energia. E por coincidência, o coreógrafo desse desenho é da mesma família do Kung Fu Shaolin do Norte, ao qual eu também pertenço. E cada elemento simboliza um estilo de Kung Fu. E aí eu também, como sou formado em medicina tradicional chinesa, eu tirei a ideia do filme e redesenhei e fiz os 5 elementos da medicina chinesa simbolizando por onde passam os canais de energia. É esse que está aqui no front? É esse ou você tem outros? Tem na perna, tem no braço, começa aqui atrás das costas, vem até aqui. São 5 elementos, seria madeira, fogo, terra, metal e água. Certo. Que seria o ar. Né? E eu tirei aí. E a partir desse momento que, como eu tirei a ideia do desenho, se transformou em mestre Avatar, professor Avatar. E a tua linhagem é do Kung Fu? O Kung Fu eu pratico, eu sou da linhagem do estilo Shaolin do Norte, da Associação Pak Shaolin de Kung Fu, do mestre Shen Minhua e da Academia Sino Brasileira de Kung Fu, do grão-mestre Chiang Kai-wei. É um dos antigos aqui no Brasil, não é verdade? E também é muito antigo, ele foi um dos pioneiros. Um dos pioneiros. Esse ano ele faz 60 anos de Kung Fu no Brasil. Olha aí, é verdade. A Xixan está com 86 anos. Esse é um símbolo, né? É um exemplo para todos nós. É como eu costumo dizer, no começo, quando você é aluno de praticante de Kung Fu, você vai defender a sua bandeira. Não, esse estilo, a gente começa a pegar a arte marcial e transformar em, vamos dizer, em religião, né? O meu é melhor que o seu. Do seu mestre trazê-lo para cá. Legal, muito obrigado. Bom, okay. Mestre, o Kung Fu, pessoal, a gente ouve falar que é coreografia demais. Bruce Lee falava que era movimentos em excesso, né? É uma coisa que realmente a gente não concorda como mestre Bruce Lee. Eu vejo que o Bruce Lee era um grande lutador de rua.
e tinha muito a ver. Mas o conceito da tradição, o movimento do Kung Fu, qualquer movimento que ele faz, ele tem um objetivo. Tá? É isso que você está querendo trazer, Exatamente. resgatar. Exatamente. Então, com o torneio, isso foi um sonho tanto meu como do meu mestre, né, no passado, e era tentar resgatar o Kung Fu de uma maneira tradicional, usando toda a capacidade do Kung Fu. Porque, assim, um lutador, ele não pode saber só lutar de pé. Caso ele seja agarrado e cair no chão com um adversário, ele tem que saber se sair no chão, imobilizando, né, ou pelo menos sabendo como se levantar daquela situação, sair daquela situação. Claro que na China antiga, não era o foco do Kung Fu lutar no chão. O foco do Kung Fu é lutar de pé. Porque sempre um praticante de Kung Fu estava enfrentando mais de um oponente. Então, se ele agarrasse um e caísse no chão, provavelmente os outros iam bater nele. Claro. Né? Ou se fosse na guerra, se caísse no chão, ou os cavalos iam pisotear ele, ou ele morreria fácil na mão dos inimigos. Então, lutar no chão tinha que ser uma coisa muito rápida. Caiu no chão, torceu, levantou, continuou de pé, em posição de guarda. Né? Como é o mesmo nome do programa, né? Então, a gente tem que estar sempre em postura de guarda dentro do Kung Fu. Kung Fu, ele trabalha pontos letais, né? Como olho, garganta e genital. O Kung Fu ele era muito objetivo, porque ele tinha que vencer rápido, né? dentro da luta. Só que, logicamente, trazendo isso para dentro de um campeonato de Kung Fu, é claro que esse tipo de movimentos não são permitidos dentro do campeonato, para evitar lesões seríssimas dentro do praticante. Mas conseguimos fazer uma adaptação, assim como existe no MMA atualmente, né? De levar o adversário ao solo e imobilizar ele ou golpear. Sem causar fraturas. Isso. Né? Para quê? Para forçar o lutador a se defender. Né? No Shaolin, a gente vê muitos os elementos que estão no Kung Fu Shaolin, que são os animais e toda a variação de técnicas. E imagina se o lutador do Kung Fu usa ponta de dedo para tacar fronte, que é uma das técnicas fundamentais do estilo. Exatamente. Né? Ou o próprio... Porque como que o mestre treina dedo, por que nós treinamos dedos, garras, se não é para furar, para perfurar? Exatamente. Nós não podemos usar isso numa luta. Dentro de uma sobrevivência, né? O Kung Fu não era para marcar ponto ou decidir que o meu era para sobreviver. Então, sobrevivência. Era dedo no olho, golpe nas genitais. Autodefesa pura, né? É pura. Autodefesa pura. E quando nós falamos em autodefesa, isso vale muito para a rua, porque numa rua você não vai pensar, bom, eu vou dar um jab direto. A gente vai ter que resolver o problema imediato. Imediato. Ah? Exatamente. Eu lembro de a gente na academia, um aluno perguntou para o grão-mestre Chan, esses formas, esses katis aí, né? Serve para alguma coisa, assim, se precisar usar? Ele bem rápido disse, né? Se precisa, usa, tomara nunca precisa. Mas se precisa, usa, já mata logo. Ele falando do jeito dele. O que ele quer dizer, né? Que são técnicas mortais, como a gente estava dizendo. Lógico, para adaptar para um campeonato, assim como o mestre Jardel fez, com regra, tudo, mas a ideia é chegar nisso, né? Chegar no total controle, né? Mas de onde surgiu, o mestre já respondeu que surgiu realmente de um desejo de resgatar esses valores da luta tradicional, mas essa coragem, essa ousadia, porque o mestre está se colocando assim à frente de muitos antigos que veem a história do Kung Fu passando e não fizeram nada, né? Sim. Agora, eu peço licença para o mestre responder daqui a pouquinho, que eu vou fazer uma chamada com a Daphne agora, que é sobre um produto espetacular que nós estamos anunciando aqui no Em Guarda, e o recado é com você, Daphne, e depois voltamos com o mestre. Você sabia que o Whey Protein, ele não é apenas para as pessoas que treinam, ele é para qualquer tipo de pessoa. Além de fortalecer os músculos, ele ajuda a prevenir os problemas de memória e prevenção do AVC. Ajuda na nossa imunidade e reduz o estresse e proporciona disposição. Por isso você precisa ligar agora e pedir o seu. 94504-3361. Ligue agora e adquira o seu. Sim, mestre. Então, o mestre está à frente de uma ala, de uma velha guarda do Kung Fu que tem visto os anos se passar e caladinho, digamos assim, né? Sim, o Kung Fu no Brasil e no mundo, ele meio que estagnou, né? Nas regras que foram criadas, isso em 1970, né? Quando foram formando as federações de Kung Fu. Né? A ideia de resgatar é justamente para, assim, não digo assim, dar uma resposta diretamente ao pessoal, né, dos praticantes de artes marciais do MMA, mas sim para mostrar o poder do Kung Fu como ele era no passado, né? Porque o Kung Fu, mesmo no Brasil, ele ficou muito voltado para as formas, né? Muito para os kati, né? Para os movimentos.
e pouca aplicação daqueles movimentos. Então, é necessário a gente colocar o praticante de Kung Fu em momento de estresse. Ou seja, numa situação real de autodefesa, para ver como ele se sai dentro de um combate. Porque fazer as formas ou lutar somente na academia é muito cômodo. Mas na rua, que não tem regras, não tem nada, a pessoa pode acabar ficando muito nervosa, ansiosa e pode não fazer um bom desempenho dentro da luta ali numa situação real de necessidade de defesa. Então, o campeonato, a ideia do campeonato é uma troca de experiência entre academias, que o meu propósito é esse. Para que os mestres se conheçam, os professores se conheçam e os atletas também se conheçam e eles se autoconheçam. Eles têm a certeza que ele é capaz, numa situação de estresse, dentro de uma luta, ser capaz de se autodefender. O que fazer quando vem um soco? Isso, exatamente. Né? Então é muito necessário isso. Né? Mestre, eu estou me lembrando de um ensinamento. Mestre Avatar, você pode fazer o Mapu, por favor? Mapu. Mapu. Tô Mapu quase é aqui fazendo no banco. Sim, exatamente. Então, essa postura que o mestre está fazendo, o pessoal de Guarda, essa postura, o Mapu, isso, é uma postura de centralizar e de enraizar. Exatamente. Uma postura forte que ele usa muito na respiração. Os antigos lutadores usavam esse trabalho de resistência para fortalecer o corpo e suportar os golpes. Exatamente. E para não ser jogado no chão. Tá. Aí surgiu a arma de fogo. Quando surgiu a arma de fogo, houve uma ruptura na história, né, da arte marcial. Porque a arma de fogo, quem vai vencer uma arma de fogo? Exatamente. Tá? Então, inclusive no passado, teve mestres que queriam desistir de ensinar o Kung Fu porque não estavam encontrando um propósito. Mas os verdadeiros mestres de Kung Fu observaram que o Kung Fu não era apenas uma técnica de luta mortal, mas também ele continha filosofia, medicina, né? E entre outras coisas relacionadas à cultura. Porque o Kung Fu, ele não envolve só a parte de luta, ele envolve toda a cultura da China. Né? Tem movimentos que faz homenagem à escola. Eu acredito que é sabedoria. Sabedoria? É sabedoria. Sim. As pessoas costumam dizer, né? Quando você conhece outros atletas, artistas marciais, mas quem treina Kung Fu fica bom em luta? A pessoa costuma julgar, né? Sim. Fica bom em luta? Quanto tempo? A gente fala, 10 anos mínimo. Oh, tudo isso, 10 anos. Mas fica bom aqui, aqui e aqui. Principalmente isso. É. Corpo, Quer ficar alma e bom espírito, rápido, né? Não trabalha tudo. Porque assim, o Kung Fu, ele é uma universidade para a vida toda. É a vida toda. É o que a gente vida estava toda. falando. É. Porque não é só saber dar soco. Quem dá soco, um soco como faixa branca, ele vai dar o mesmo soco como faixa preta. Exatamente. Não muda isso. A gente vai levar isso pro resto. O que vai alterar é como você entende esse movimento. Exatamente. Mas é igual a gente fala a árvore, né? Por mais que ela cresça, tá lá, vai crescendo frutos, galhos maravilhosos, a raiz sempre forte. A gente, como praticante de Kung Fu, sempre volta para praticar a nossa raiz, fortalecer a nossa raiz. Falou desse Mabu, pode ter 10, 20, 30 anos de prática, você está sempre treinando esse Mabu, essa coisa, para sempre se fortalecer. Sim. Tanto tem o Jin, Ti e o Shen, né? Essência, energia e espírito. Pode repetir? Jin, Ti, Shen. Perfeito. O mestre ele realizou 2 campeonatos com o Kung Fu tradicional, ou seja, colocando os atletas ali para a aplicabilidade das técnicas tradicionais de Kung Fu. Isso que a gente chama de balé marcial. E lá o pessoal foi dançar, não é verdade, mestre? Foi colocar a dança em prática ali, né? Dança em prática. Então, a ideia do meu campeonato também, que de um certo modo é inovador no Brasil, é que eu consegui colocar adaptações de armas tradicionais dentro do campeonato. Oh. Então teve luta de bastão contra bastão, facão contra facão e armas especiais, que seriam faca borboleta, armas curtas contra armas longas. Né? E então eu mandei fazer algumas armas, porque não dá pra gente usar uma arma de verdade, era perigoso, né? Então eu criei uma adaptação de armas que representa e imita bem a arma. Usa capacete, alguma coisa? Usa capacete para proteger, né? Protetor genital, caneleira, né? Existem alguns equipamentos que são obrigatórios esportivamente. Então a regra esportiva está dentro da regra esportiva. Sim. Justamente para não lesionar o praticante, né? Porque o praticante ele estuda, ele trabalha, ele não vive disso, né? Então ele não pode se ferir seriamente demais, né? Porque ele não é um campeonato valendo dinheiro. Não é profissional, né? Não é profissional, é amador. Então a gente tem que ter um certo limite, né, dentro do torneio. Então o primeiro torneio foi só entre meus alunos, a minha escola só. E o segundo torneio, sim, teve a participação da escola do mestre Avatar, né, da Pak Shaolin. Outra escola de Hungar, do mestre Alex Low, né, a minha escola e mais alguns praticantes de louva-a-Deus também que estiveram lá presentes, testando as técnicas dele. Maravilha!
Todos eles gostaram bastante, foi um campeonato bem, sabe? Ou seja, cada escola ela vai para esse aprendizado e o aluno ele pode ter a liberdade de usar o que ele aprende. Exatamente. Oh, Colocar bem a técnica Viva, tradicional bravo. dentro assim, com os limites, com respeito, né? Que a intenção lá não é um machucar o outro, é um testar o outro em habilidade técnica. É uma luta cordial. O mestre está me fazendo lembrar os grandes... Quando a gente fala desafio, que os filmes passam, que nós vemos nos filmes, o conteúdo daqueles desafios tinha muito mais a ver com o conhecimento do que essa ideia de desafio que nós temos aqui, do pessoal ir na academia do outro e querer bater em todo mundo. Exatamente. Não é isso. Lá, os chineses, eles trocavam conhecimento. Exatamente. Troca de experiência. Exatamente. O bom é que quando ele fez o campeonato, deixou nós como árbitros, os professores. Então a gente como árbitro com mais experiência em Kung Fu, né, como a gente fala para os alunos, eu não sou melhor que você, só tenho mais tempo, eu só tenho mais tempo de prática. E ali, lógico, tem um aluno ou outro que às vezes sobe para a cabeça, não tem tanto controle. E você como árbitro, você consegue segurar, falar, ó, bom controle, muito boa técnica, ó, muita força, não precisa, você quer matar seu amigo? E nesse campeonato é trazer essa essência, né? O Kung Fu, ele é fantástico. Eu falo Kung Fu for arte marcial tradicional. Né? Japão tem maravilhosas técnicas, sistemas belíssimos de luta. Tailândia. O mundo todo, né? O mundo todo. A Índia tem. E a essência da arte marcial é o respeito, porque nós não temos inimigos. Exatamente. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós mesmos. A única pessoa que a gente tem que vencer é nós mesmos, superar a nós mesmos. É a luta mais difícil. É a luta Mestre, mais você difícil. tem recebido algum comentário de outros mestres com relação a essa sua bandeira, né? De Sim. resgatar os valores marciais? Então, a primeira vez que eu fiz o campeonato, eu estava esperando tomar muita pedrada dos mais antigos, né? Deles falarem, isso não pode fazer, né? Mas, para minha surpresa, o primeiro campeonato que eu fiz, recebeu muitos elogios. Muitos professores antigos até falaram que voltariam a dar aula de Kung Fu, porque estavam desanimados, mas sentiram vontade de voltar a dar aula por ver que tem um campeonato de Kung Fu que está resgatando a essência antiga, né, da arte marcial chinesa. E então, assim, eu tive um feedback muito bom, sabe? As pessoas elogiaram bastante. Maravilha. Alguns criticaram, como Que é natural acontecer, pessoas que não concordam com aquilo, mas eu posso dizer que 80% das pessoas parabenizaram. E no segundo torneio teve um agradecimento maior dos praticantes de Kung Fu que gostaram de ver o que está Falando em acontecendo. arte marcial, mestre, eu peço licença, que esse produto que nós estamos anunciando tem tudo a ver com um praticante de luta, de quem treina luta. É o recado da Daphne. Depois você pode conferir que é um produto, é o tipo de um whey, mas voltado para a arte marcial. Contigo, Daphne. Whey Protein da Ippon Nutrition. Seja você um representante da nossa marca. Ligue agora, 94504-3361. Você comprando ganhe 50% de desconto. E para saber mais informações sobre como ser um representante, ligue 94504-3361. Muito bem, pessoal de Guarda, depois desse recado legal do nosso whey, o time de mestres voltou, mas antes de colocar esse pessoal em ação, eu chamo aqui Shihan Nivaldo para o Minuto do Mestre. Vamos lá? Olá, pessoal do Enguarda. Hoje eu vou estar demonstrando aqui com a Daphne, Sensei Daphne, defesa de mulher. Mulher vulnerável sempre ao cabelo, né? Então hoje eu vou estar demonstrando com a Daphne uma defesa. Então, sempre o cabelo é vulnerável, numa agressão do homem para com a mulher, ele procura sempre puxar pelos cabelos, né? Então, se pegar pelo cabelo aqui, ela dá um puxão para frente, desestabilizando, virando aqui, ó, ela prende o meu braço, levanta aqui, ó, e vai atacar no joelho e imediatamente com o joelho na virilha, né? O movimento do homem e jogando com o cotovelo nas costas. Esse é um dos movimentos fáceis. Além do mais, para leigos, a defesa e a saída de um possível ataque violento de um homem ou a própria mulher é desferir sempre golpes nos olhos, no joelho e na virilha. Ou seja, ela demonstra, né?
no olho, virilha e joelho. Osso. Mestre, agora o pessoal de casa deve estar perguntando, mas que danado de tanto que falei com o fogo, mas como é que a gente não... Queremos ver alguma coisa, né, mestre? Sim, a gente vai fazer uma demonstração dos movimentos dos catis, né, e também conhecido como Taolu, dentro do Kung Fu. Antigamente na China, como eu estava dizendo que o Kung Fu foi proibido várias vezes, os chineses tiveram uma ideia de criar uma espécie de coreografia para esconder técnicas secretas de luta dentro de um movimento que parecia uma dança, que era para realmente os antigos imperadores não saberem que eles estavam continuando a praticar. Isso lembra Kung Fu. capoeira, né? Exatamente, mesmo capoeira. segmento para poder esconder uma joia. Isso. Então o Kung Fu ele era codificado e entre os mestres, secretamente, eles descodificavam as formas para explicar os movimentos que eles tinham criado ou desenvolvido para a guerra. O mestre está falando de uma mandala. Seria como se fosse uma mandala Exatamente. que tem uma mensagem... Tem uma mensagem secreta ali por trás. Que quando ela é desmontada, aí você vê toda a Sim. arte marcial pura ali para a luta. Vamos apresentar, porque você trouxe aí esses dois outros Sim. companheiros aqui. Mas vem cá, deixa eu ver o nome desse... Por favor. Quem é esse aqui, mestre? Desculpa, eu sou Sifu Egon Rodrigues. Bem-vindo. Obrigado. Sou da Pak Shaolin também. Pratico Kung Fu há 13 anos, né? E, bom, comecei a dar aula um pouco antes de eu me formar. Então, já venho sendo preparado há alguns anos aí para poder ensinar, né? E você começa com o tempo, quando você começa a ensinar, você já aprende junto com a pessoa que você está ensinando. Começa a aprender de novo. Você também. começa a aprender de novo e começa a ver que não é também tão simples às vezes. Cada pessoa aprende de um jeito, né? E é uma evolução constante, né? Eu tenho só a agradecer estar perto dessas pessoas aí. Estou sempre aprendendo muito com eles. Está bem assessorado. E ao lado... Eu sou o Júnior Gonçalves. Eu pratico Kung Fu há acho que 7 para 8 anos. Sou aluno do Mestre Avatar. Eu sou o único que não sou professor aqui. Sou dublê marcial da Action Kung Fu, junto com os grandes mestres aí. Dublê é aquele pessoal que vai ser atropelado, cair de edifício, sem paraquedas, né? Fazemos parte da Action Kung Fu, que é a parte de luta marcial em cinema. Maravilha. É responsável o Gutenberg Lins. Tá, perfeito. Então vamos lá agora o Leitai, que seria o dojo em japonês, Leitai, Po Kung Fu, né? Aqui é com vocês, viu, mestre? Eles vão demonstrar um pouco de uma forma chamada Tina. Acho que um pouco mais para trás, por favor. Tina, que é... Mais para cá. Que é uma técnica de torções, né? Isso. Vamos ficar um pouquinho mais... Isso, dá mais espaço para eles. Tá. É só torções aí, né, mestre? Isso, aí eles demonstraram algumas torções. Né, Você pode mostrar alguma coisinha mais lentamente para o pessoal de casa poder identificar? Faz devagar, faz ao contrário, fica o Egon daquele lado. Isso. Vai lá, faz o começo. O que são um as pouco para pegadas, trás, por por exemplo, favor. do Tiná. Vai lá. Vai lá, passou. Tá. Ele pegou... Aqui ele fez uma torção, ó, Sim. de braço e aproveitou, passou a perna, né? Tá. Vai lá, faz a sequência, continua. Ele pegou esse no ombro dele e torceu aqui, ó. Sim. Fez uma torção de pulso, forçou para baixo. O Tiná, ele trabalha articulação. Articulação, torções. E esse é uma forma que de uma técnica parte para outra, que nem o Júnior vai estar demonstrando aqui. Dessa técnica ele consegue escapar e derrubar outra. Sim, experimentar uma outra técnica. Tá. Ok, tá bom. Ok. Agora, no momento de defesa pessoal, a gente vê que pegar uma torção, trabalhar articulação, é uma solução, não é isso? É uma Exatamente. solução. É uma solução. Porque Eficiente. uma pessoa que vem te agredir, geralmente vai agarrar no seu pescoço ou na sua camisa para tentar te agredir. Então, as técnicas de Tiná são para imobilizar, sair daquela agarre, né, que a pessoa fez e fazer uma aplicação contrária para Tiná imobilizar. é muito antigo. Sim. Do Tiná vem, quem é mais famoso é o Aikido, japonês, que refinou as técnicas do Exatamente. Tiná. Refinou não, adaptou as técnicas do Tiná para Exatamente. essa fantástica técnica japonesa, né? Então, mas vem lá dessa origem, sim. né? E aí a demonstração dos dois é para demonstrar como se fossem duas pessoas conhecendo o Tiná, cada um aplicando um Tiná, saindo do Tiná, porque tudo que tem, né, uma aplicação tem uma saída e, consequentemente, uma outra aplicação.
O Tiná é fantástico hoje, porque hoje todo mundo vai no agarrado, né? Exatamente. Mesmo no chão dá para se aplicar o Tiná. Exatamente, porque né, das 108 técnicas do Tiná, muitas delas são de pé e muitas delas são no chão. Então, mata-leão, armlock, triângulo são golpes conhecidos também dentro do Kung Fu. Por isso que a ideia do campeonato era resgatar para poder mostrar que o Kung Fu também tem essas chaves. Isso que a gente estava querendo complementar, como o mestre acabou de dizer, são técnicas aplicáveis Sim. no combate real. E que existem em outras artes marciais e também no Kung Fu. Onde as pessoas enxergam a dança, a gente enxerga a prática, a utilização. Sim. Um exemplo da nossa, um exemplo, né? Forma que o pessoal fala, olha, ele está dançando, É. né? Ele está dançando. Mas tudo isso, por favor, a pessoa faz, vem mais para cá, ele faz um soco, golpe no saco, né? Golpe baixo, é esse movimento que eu fiz, né? Movimento bonito da forma, faz um soco, já entra o rosto, né? Devagar, defendeu e já entra no rosto. Então, para quem pratica várias, para que praticar tantas vezes as formas? Para que a técnica faça parte de você e no momento que precisa, ela surge. É a famosa memória muscular que é desenvolvida através das técnicas da forma. Porque esses códigos que os chineses criaram no passado não era para leigos entenderem. Era para apenas os mestres e estudantes do estilo poder treinar e desenvolver aquele sistema. Então só eles entendiam. O que o mestre está dizendo, que nós estamos dizendo, passando para... É uma arte secreta, né, praticamente. Que a coreografia da luta, ela é como se fosse assim, uma partitura onde Exatamente. se lê os movimentos Exatamente. de eficiência, onde E se eles- dá harmonia, né? E eles criaram isso em forma poética também, a arte marcial, para se tornar belo. E eles descobriram, acidentalmente, que esse exercício, que também se tornou como fosse um exercício, a coreografia, fazia muito bem para a saúde. Então eles mantiveram isso como tradição do Kung Fu, praticar as formas para poder também cuidar da saúde, porque ele ajuda muito na parte de cardiovascular, memória muscular, recuperação Esse de lesão. assunto é muito longo, É o programa longo. só não dá. Kung Fu é medicinal. Não é verdade? Onde o pessoal localiza o mestre, encontra o mestre? Bom, eu sou da região de Guarulhos, né, bem do centro de Guarulhos, na rua José Pedro Zanardi, número 87, é onde fica a minha escola de Kung Fu. Eu ensino lá Hungar, né, e outras técnicas também tradicionais do norte e também do sul da E o China. mestre Avatar? Dá para nos achar pelo www.pakshaolin.org ou da também Academia Sino Brasileira de Kung Fu. Muito grato por recebê-los aqui. A honra é essa toda aula pra nossa. gente, mestrão. Satisfação. Obrigado mesmo, viu? Muito obrigado por assistir. Pessoal de guarda, saúde e paz.